Sou a nutricionista Kátia Gambini, ajudo pessoas a emagrecer 7 quilos em 7 semanas, sem restrição e sem passar fome. E na live de hoje eu vim falar sobre um obstáculo muito grande que acaba atrapalhando o seu emagrecimento eficiente. Nutri, por que ele atrapalha? Vou explicar um pouquinho para vocês. O nosso corpo como um todo, quem rege ele é aqui, ó, essa cacholinha aqui, nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele precisa, para reger o nosso corpo de uma maneira, digamos, tranquila, eficaz, eficiente, ele não pode ter abalos emocionais, porque senão ele gera um descontrole aí e nós nos perdemos no meio do nosso caminho de objetivo, principalmente o emagrecimento, tá bom? E aí, qual que é esse obstáculo então, Nutri, que você falou que o cérebro rege, que não pode estar abalado, etc. Olha, sempre acontece, a maioria das vezes, e ele é um grande aí, digamos aí, um grande obstáculo mesmo, porque ele acaba bloqueando esse emagrecimento eficiente. E o que é esse obstáculo? Chama-se ansiedade para resultado. Nutri, fala um pouquinho sobre esse obstáculo. Pois é, o que acontece? Toda vez que nós estamos numa jornada para o emagrecimento, num caminho para o emagrecimento, o que acontece? Nós ficamos afoitos, nós ficamos ansiosos, principalmente para ver o resultado, para ver lá, nossa, emagreci, eliminei peso, etc. Então isso gera uma expectativa, e a ansiedade nada mais é uma expectativa do futuro, daquilo que nós nem sabemos o que vai acontecer, como que vai ser o resultado, se vai ser positivo, se vai ser muito positivo, e nós ficamos com isso martelando na nossa cabeça. Querendo ou não, essa ansiedade de resultado, ela bloqueia a nossa perda, eliminação de peso, tá bom? E aí você vai falar assim pra mim, nossa, Nutri, mas explica um pouco para que eu consiga entender por que essa ansiedade atrapalha o meu resultado. Então vou lá falar pra você, vou te dar exemplos clássicos, tá? Diversas vezes eu sempre recebi pacientes no consultório sempre falando da mesma maneira, ou se não me manda mensagem, chega no meu WhatsApp ou e-mail, alguma coisa assim, chega assim, ó. Nossa, Nutri, tava, 100% super empolgada, fiz as compras, tudo certinho, organizei tudo bonitinho, comecei, fazer então as mudanças de hábitos, coloquei a aplicação daquilo que você me orientou certinho, apliquei diariamente e tal, nossa, super empolgada para eliminar peso. E aconteceu o quê? No meio desse caminho aí, a pessoa relatou que ela ficou muito ansiosa, então todos os dias ela ficava olhando no espelho. Ai, será que eu já emagreci? Ai, será que eu já perdi uns 2 quilos? Ai, será que já foi 3? Ai, será que já foi 4? Quanto será que eu perdi? Tá? Então, todos os dias essa ansiedade de perda de peso, essa ansiedade para ver já o resultado. Essa ansiedade, querendo ou não, é uma ansiedade que nós queremos ver o resultado rápido. Isso atrapalha por quê? Acaba bloqueando o nosso cérebro para perder peso, por quê? É um fato onde que nós estamos tão obsessivos por isso, por esse resultado, que o cérebro ele fala, opa, é uma emoção tão grande que eu preciso bloquear aí para ela dar uma relaxada. E acontece o quê? Muitas das vezes você não vê, e às vezes você fez 3 dias somente, seguiu o plano alimentar e você já quer ver aquele resultado, você já tá com aquela expectativa. E aí em 3 dias, 4 dias, aí você fala assim, uma semana e eu nem consegui, nem vi nada de diferente. E aí essa expectativa te gera essa ansiedade. Então, essa ansiedade vai fazer o quê? Aí você vai falar assim, tá vendo que droga, nada funciona comigo. Aí você vai ficar triste, vai ficar chateado, vai ficar frustrada, tá bom? E aí o que vai acontecer? Aí você vai descontar na comida, O nosso emocional leva ao descontar na comida. Aí você come, tá? E aí chega numa conclusão, que fala assim, tá vendo? Olha, de novo, eu não consegui alcançar meu objetivo, não tive perda de peso, tá vendo? Nada funciona. E aí, novamente, é uma frustração. Outro exemplo super clássico,
paciente, ela tá conversando comigo, marcando a consulta. Ai, Nutri, tal dia você pode? Ai, eu consigo tal horário. Vamos agendar que eu quero começar. Nossa, eu quero seguir firme, que dessa vez eu quero o resultado. Aí eu falo, claro, vamos, estou disponível tal horário, tal dia, vamos lá, vamos marcar consulta, vou te orientar, passar bonitinho, certinho. Aí a paciente manda daqui a pouquinho pra mim assim, Nutri, olha, aproveitando já que eu tô nessa onda, né, de euforia, de estar fazendo tudo, aplicando, eu comprei uma balança. Aí eu coço um pouquinho a cabeça e vamos esperar, vamos aguardar, né? Aí o que acontece? Eu passo a orientação tudo certinho e aí eu explico, né, o que deve ser feito, o que deve ser evitado, quais são as estratégias, os procedimentos, beleza. Essa paciente comprou essa balança e todos os dias, nossa, a primeira coisa, ela abriu o olho, já lembra da balança, já sobe lá em cima dessa balança. Sobe em cima da balança e fala, nossa, olha, hoje eu acordei mais magra. Aí ela faz todas as atividades dela, aí chega no horário da tarde, ela fala assim, ai, tô com um tempinho, aí deixa lá me pesar. Aí sobe na balança de novo, aí ela fala assim, nossa, mas pelo amor de Deus, de manhã eu tava com peso menor e agora aqui, ó. Gente, essa Nutri, gente, eu vou ter que falar com essa Nutri, porque parece que eu tô engordando. Aí, beleza. Aí, antes dela dormir, ela vai lá, tira toda a roupa, né, e sobe na balança de novo. Fala assim, tá vendo, gente? Parece que nada tá funcionando. Eu comi salada, eu comi verdura, eu comi legumes que a Nutri falou, eu comi grelhado, eu comi o arroz integral, a Nutri passou todo... E parece que não tá resolvendo nada. Aí ela faz 2 dias, faz 3 dias, chega de repente no 4º dia, ela fala assim, meu, eu não tô vendo resultado nenhum, eu subo todos os dias na balança e nada muda. Aí eu vou explicar uma coisa pra vocês. Subir na balança diariamente também vai causar uma obsessão, né? Uma ansiedade, porque você quer ver o resultado nítido ali na balança, menos 3 quilos, menos 5, menos 10, menos 15, né? Você tá ansioso por aquele resultado. E quando nós estamos novamente ansiosos pelo resultado, por essa euforia, o nosso cérebro novamente, ele bloqueia, fala assim, opa, esse sistema emocional dela tá muito abalado, então vamos dar uma bloqueadinha nisso que ela tá tão eufórica em relação ao resultado rápido. Aí ele bloqueia novamente, e aí não tem realmente resultado, aí a pessoa novamente se frustra, realmente fica chateada, aí ela fala assim, ai, você quer saber? Ai, agora eu vou comer. Aí come, daqui a pouco ela fala assim, ai, pelo amor de Deus, por que eu comi aquele pudim? Ai, meu Deus do céu, por que eu fui no mercado e comprei tanta coisa? Olha aí, agora comi tudo, gente, e agora? Aí vem aquele desespero, frustração, chateamento e novamente, né? Fala, tá vendo? Nada funciona comigo, tá vendo? Não tem resultado, gente. Mas o que aconteceu? Novamente o seu cérebro, a sua ansiedade de ver o resultado rápido, bloqueou a sua eliminação de peso. Então vocês estão vendo como é um obstáculo muito grande. E aí, o que acontece também? Para vocês terem um exemplo clássico disso, que é nítido. Ó, já conheceram alguém que, por exemplo, sempre teve dificuldade de engravidar? O que acontece, né? A pessoa tem dificuldade, ela faz diversos tipos de tratamento, né? E aí, nossa, não engravida de jeito nenhum. Daí vai passando o tempo e ela sempre tá com aquele desejo, ai, queria tanto ter um filho, ai, queria ter tanto um filho e tal, e vai passando, e não consegue de jeito nenhum. Aí ela fala assim, ai, quer saber? Tá bom, não deu certo, fiz todos os tratamentos possíveis, então eu vou entrar na fila da adoção. Aí acontece o que? Ela adota uma criança, né, coloca a criança, aí ela fica toda feliz, toda realizada e tal. Quando ela menos espera, começa enjoo, começa isso, tontura, dor de cabeça e etc. Sono. Aí ela vai no médico e acontece o quê? Surpresa! Ela está grávida. Olha que interessante. Por que ela ficou grávida? Porque ela tirou esse bloqueio do cérebro, porque agora ela tinha um filho no braço. Então ela tirou isso que, eu quero engravidar, eu quero um filho, eu quero... Ela já estava com os filhos no braço, então o que aconteceu? O cérebro dela limpou esse bloqueio e ela engravidou sem que ela percebesse. Tá vendo como o nosso cérebro bloqueia
e como ele é muito importante para o nosso emagrecimento eficiente também. Tá vendo? Mais um resultado. E agora, o que a Nutri vai falar para vocês? Então, a Nutri também vai explicar para vocês o que é o emagrecimento eficiente. Por que, Nutri, que você vai explicar sobre emagrecimento eficiente? Porque a maioria das pessoas acha que o emagrecimento eficiente é simplesmente o peso na balança. E não é. Por que não é, Nutri? Porque o emagrecimento eficiente não é aquele peso que você perde rapidamente. Como assim, Nutri? Se você de repente, vou te explicar, muitas das vezes, né, quem principalmente tem esse hábito de ficar subindo na balança diariamente, um dia ou outro, sempre vai investigar o quê? Se você se pesar de manhã, logo quando você acorda, você vai estar com um peso menor. Por quê? Você ficou bastante tempo em repouso, que é durante o sono, você não se alimentou durante esse período, né? De repente até você acordou algum período da noite para fazer xixi, aí saiu mais líquido do seu corpo, consequentemente você acorda mais magro. E aí ao longo do dia você vai comendo, às vezes você come um pouco mais de sódio e não toma água suficiente, então você retém líquido. Daqui a pouco quando você sobe na balança, você fala, poxa, eu engordei. Mas não é que você engordou, é que você colocou os alimentos para dentro do corpo. Tem muitas vezes as pessoas também que têm dificuldade no banheiro evacuar e às vezes se sentem mais inchadas, né? Ficam mais inchadas, sobe na balança também vai falar assim, nossa, olha, tá vendo? Eu tô mais gorda. E não é, são tudo pesos ilusórios, coisas que nosso peso oscila todos os dias durante todo o período das nossas 24 horas. Então, por isso que o peso não deve ser a única coisa que nós devemos observar, tá? O peso na balança é apenas uma referência pequena que nós temos. E o que é eliminação de peso eficiente, Nutri? Eliminação de peso eficiente é quando nós reduzimos manequim. Então, por exemplo, quando eu tinha 10 quilos a mais, quando a Nutri pesava 10 quilos a mais, há 7 anos atrás, a Nutri vestia manequim 46. Hoje a Nutri veste manequim 40. Então foi um resultado de eliminação de peso eficiente, porque a Nutri reduziu o manequim. Outra coisa, a Nutri tinha lá 32% de percentual de gordura. Hoje a Nutri tem 18, 19, tá certo? Então também é um peso eficiente que foi eliminado. Então redução de gordura corporal também. Outra coisa, circunferência da barriguinha da Nutri era lá em torno de uns 70 e pouco. Hoje a Nutri tem uns 60, tá certo? Então olha outra coisa. Então eficiência de perda de peso é redução de gordura, é redução de manequim e principalmente redução de medidas, tá? E aí como que você vai visualizar isso? Por que a Nutri tá falando isso? Porque muitas das vezes nós estamos tão ansiosos para ver o peso na balança que o peso na balança não é o resultado eficiente. Por quê? Né? Principalmente, olha, eu tenho pacientes que, inclusive, tem pacientes que eliminaram 31 quilos. Só que esses quilos que foram eliminados não foram apenas na balança. Eu tenho pacientes que tinham perdido o guarda-roupa todo, utilizava a numeração GG, G1, e hoje a paciente utiliza 38, 40. Pois é, ela perdeu todo o guarda-roupa dela, mas de uma maneira bacana. Tá certo? E aí ela nunca mais veio a ganhar peso. Por quê? Porque a perda de peso dela foi eficiente, não foi só na balança, foi num corpo total. Então, redução de gordura, redução de medidas e redução de manequim. Isso é perda de peso eficiente, tá certo? E agora a Nutri vai fazer uma perguntinha para exemplificar melhor isso para vocês. Olha, eu tenho duas pacientes com 1,65 m cada uma, tá? Aí, ó, uma pesa 62 quilos e a outra pesa 70 quilos. E eu quero saber a resposta de vocês, tá bom? Eu vou ficar de olho aí para saber a resposta de vocês. Qual que está mais gorda? Eu vou perguntar assim, ou qual que está mais cheinha, ou qual que está sobrepeso, tá bom? Eu perguntei dessa maneira para ficar uma maneira mais simples, para que vocês consigam entender aquilo que eu quero passar de informações para vocês. Qual que está? A que pesa 62 ou a que pesa 70? Qual? E aí, gente?
Qual? A1 ou A2? E aí, tem resposta? Sabem me falar? Falaram A1, A2? E aí? E aí? Agora a Nutri vai explicar para vocês. Não necessariamente a que pesa 62 é mais magra que a de 70. Por quê? Porque a de 62 ela tem um percentual de gordura corporal de 25. Sendo que a de 70 quilos ela tem de 12 de gordura. Então, olha o que a Nutri está explicando para você. Quando você tem mais gordura corporal, você pesa menos de quem tem musculatura. Só que quem tem musculatura em mais quantidade no corpo e menos gordura, ela consequentemente é mais saudável. Então, vocês estão vendo que peso em balança não refere nada, não significa completamente que o seu emagrecimento foi eficiente. Por quê? Porque pode ser que essa de 70 ela seja mais, né, tenha menos medidas, portanto, ela seja de uma musculatura, né? Ela tenha mais musculatura corporal. Então, ao invés de ter gordura, ela tem musculatura. E a musculatura pesa mais que a gordura. Então, isso não significa na balança. Então, para que vocês tenham essa compreensão. Então, a dica da Nutri do dia para o emagrecimento eficiente é que vocês esqueçam a balança. Se vocês tiverem balança em casa, o que vocês podem estar fazendo, tá? Anota lá, sobe, anota a data, anota o dia certinho, anota o peso. Depois, somente de uns 30 dias que você sobe na balança de novo. Por quê? Porque o processo de emagrecimento já gera uma ansiedade natural, tá bom? Você fica realmente ansioso, uma expectativa. Só que se a ansiedade vier atrapalhar, né, a questão emocional sua, o que acontece? O seu cérebro vai bloquear, tá bom? E se o seu cérebro bloquear, você vai ter dificuldade sim do emagrecimento. Isso não é eficiente, tá bom? E aí você vai se perder no meio do caminho, aí você vai ficar chateada, você vai ficar frustrada, então esquece a balança. E por que a Nutri falou pelo menos uns 30 dias para mim voltar a me pesar? Porque o nosso corpo, ele precisa compreender também que nós estamos mudando o comportamento alimentar, nós estamos mudando os hábitos. Porque o emagrecimento eficaz, o emagrecimento eficiente, que realmente, né, funciona e que realmente não tem efeito sanfona, não tem nenhum outro efeito adverso, nós realmente vamos aprender a se alimentar. Então, qual horário, quantidade. Então o nosso corpo ele precisa captar todas as informações. Por quê? Os tipos de alimentos muitas das vezes vai ser diferente daquilo que você comia, tá certo? E outra coisa muito importante, se o organismo ele precisa desse tempo para reagir, e se nós ficarmos nos cobrando, ai não, eu preciso, a hora que eu subir na balança eu tenho que estar pelo menos 2 kg a menos, ai eu preciso ver resultado, aí o nosso cérebro aperta a chavinha do bloqueamento e realmente não vai conseguir ver resultado. O nosso cérebro ele é muito importante, então ele rege tudo. Se ele não estiver bem, se ele não estiver lá centralizado, bonitinho, ele vai bloquear o seu resultado e aí você vai ter mais dificuldade de emagrecimento, tá bom? E vai ser uma chateação, uma frustração. Então nós precisamos trabalhar isso no nosso cérebro. Outra coisa muito importante, tá? Então esse período aí, pelo menos de 30 dias, é para o nosso corpo começar a entender que foram modificados, né, os hábitos e ele começar a reagir a esses hábitos. Então reagir que jeito? Acelerar o metabolismo, entender que agora está indo menos calorias do que aquilo que você gasta, então ele começar a se adaptar também e começar a vir perder peso, tá certo? Outra coisa muito importante, que sempre tem que dar evidência, né? Que sempre vocês têm que deixar claro, é que quando vocês mudam, né, a questão de hábitos, é aí para a vida toda, não é apenas por um período. Por isso que a Nutri sempre fala que o emagrecimento eficiente é aquele sem restrição e sem passar fome, tá certo? É um emagrecimento que realmente acontece, que você não vai voltar a estaca zero, tá certo? Que você não vai ficar se martirizando, ou se sacrificando, ou se culpando depois, tá certo? Então é um emagrecimento saudável, um emagrecimento onde te dá vigor, te dá disposição, então tudo isso você tem que levar em conta, tá certo? Que você está mudando para melhorar estilo de vida, qualidade de vida, a sua saúde,
e realmente ter um resultado eficaz, tá? Entrar naquela calça que você não entrava há muito tempo, então você vai perceber isso com o passar do tempo. O resultado geralmente que é a curto prazo, ele não dura, tá certo? Então tudo isso você tem que ir jogando de informação para o seu cérebro, pensar que sim, é difícil, mas não é impossível. Todo mundo consegue, você pode, você consegue, você é capaz, mas você precisa trabalhar também essa parte do cérebro para que ele não seja um obstáculo no seu emagrecimento, tá? E lembra sempre da relação que você tem com o alimento. O alimento, ele vai te nutrir, o alimento não é para te chatear, o alimento é para te nutrir, te dar vigor, disposição e fazer com que o seu caminho seja um caminho feliz para chegar no seu objetivo, tá certo? Então hoje foram as dicas do dia, apliquem, esqueçam a balança, porque ó, o peso, ele não é o único resultado que você precisa ver, tá bom? Principalmente os outros resultados que eu falei pra você, que é muito mais eficiente do que o peso, tá certo? Então tenham isso na mente de vocês para que vocês não bloqueiem o resultado com ansiedade, tá bom? E nem se culpe, nem venha a sofrer por conta disso. Então hoje foi essa dica, tá bom? Deixem nos comentários se essa dica foi valiosa, se vocês gostaram dessa dica, se foi importante para vocês, se vocês realmente entenderam, falar, não, Nutri, é verdade isso, olha, a sua paciente, né, teve isso, realmente eu já passei por isso, agora eu consegui perceber realmente, tá bom? Então isso tudo é muito importante, porque daí a Nutri vai criando novos temas, vai vir aqui falar para vocês de dúvidas, tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então é sempre importante nós termos aí esse vínculo, essa amizade maravilhosa que nós temos e nesse encontro incrível que nós temos todos os dias às 10h15 da manhã, tá bom? Então curta, compartilhe, passe adiante informação, porque pode ser que sua amiga, sua vizinha, sua prima, sua tia, sua mãe não saiba dessa informação, que ela esteja, né, com dificuldade, e isso vai ser muito importante para ela saber também.